trabalhava como segurança noturno em um centro logístico na saída de Manaus. Era um lugar enorme, com vários galpões, corredores longos, áreas externas cheias de containers e iluminação fraca em alguns pontos. Durante o dia, o movimento era intenso. Caminhões entrando e saindo o tempo todo, funcionários por todos os lados. Mas de madrugada, parecia outro lugar completamente diferente. Silencioso demais. Meu turno começava às 22 horas. Eu chegava, assumia a sala de monitoramento, conferia todas as câmeras e depois fazia uma ronda completa. Naquela noite, tudo começou normal. Fiz a primeira ronda por volta das 22h40, passei pelos galpões, verifiquei cadeados, portões, conferi se não tinha ninguém escondido em área restrita, nada fora do comum. Voltei para a sala, sentei e comecei a observar as telas. E aí veio a primeira coisa estranha. Na câmera do portão dos fundos, apareceu um homem. Ele estava parado do lado de fora, imóvel, sem celular, sem mochila, sem nada, só olhando para o portão. Aquilo já era estranho por si só. Aquela área era isolada, não tinha casas por perto. Ninguém aparecia ali por acaso. Fiquei alguns segundos observando, esperando ele fazer algum movimento. Nada. Ele não andava, não mexia a cabeça, não fazia absolutamente nada. Parecia até que estava travado. Peguei o rádio e tentei chamar alguém da central. Só chiado. A comunicação ali era ruim, mas nunca completamente morta. Isso já começou a me deixar desconfortável. Decidi ir até lá. Saí da sala, peguei a lanterna e comecei a caminhar pelo corredor externo. O som dos meus próprios passos parecia alto demais no silêncio da madrugada. Enquanto andava, eu ficava pensando em como ele poderia ter chegado ali. O portão era alto, fechado com corrente e cadeado. Não era fácil entrar. Levei cerca de 3 minutos até chegar. Quando virei a esquina e tive visão direta do portão, não tinha ninguém. Nem sinal de movimento, nem sombra, nem barulho, nada. Fiquei ali parado por alguns segundos, iluminando o chão com a lanterna, tentando encontrar alguma pista, mas era como se aquela pessoa nunca tivesse estado ali. Voltei para a sala com uma sensação estranha. Não era medo ainda, era mais confusão. Sentei de novo e olhei direto para a câmera, e aí eu senti meu corpo inteiro gelar. O homem estava lá de novo, no mesmo lugar, mesma posição, mas dessa vez ele estava do lado de dentro do portão. Eu fiquei encarando a tela sem acreditar. Aquilo não fazia sentido. Eu tinha acabado de voltar de lá. Não tinha ninguém. Não tinha como alguém ter passado por mim sem eu perceber. A câmera deu uma leve interferência. A imagem tremeu por um segundo. Quando voltou ao normal, ele estava mais próximo. Agora ele já estava dentro da área dos galpões, parado, mas claramente mais próximo. Meu coração começou a bater mais forte. Fiquei olhando fixamente. A imagem piscou de novo, e ele estava ainda mais próximo, sem caminhar, sem fazer movimento. Era como se ele estivesse avançando entre um frame e outro. Eu não consegui tirar os olhos da tela. Cada vez que a câmera falhava por um segundo, ele aparecia mais próximo, até que ele chegou na porta do galpão principal. Ficou parado ali por alguns segundos, e então a câmera travou completamente. Ficou congelada. Silêncio total. Eu nem respirava direito. Quando a imagem voltou, o portão estava vazio. Ele tinha sumido. Nesse exato momento, ouvi um barulho atrás de mim. Um som leve, como se alguém tivesse encostado na porta da sala. Eu virei devagar. A porta estava fechada, mas a maçaneta começou a girar lentamente, como se alguém estivesse tentando abrir, sem força, sem pressa, só girando. Meu corpo travou. Eu corri e segurei a porta, empurrando com o peso do corpo. O rádio começou a chiar sozinho na mesa, e então uma voz saiu dele, baixa, distorcida, arrastada. Parecia minha própria voz, chamando meu nome. Eu não respondi. Fiquei ali segurando a porta até o som parar. Não fiz mais nenhuma ronda naquela noite. Fiquei trancado na sala até amanhecer. Quando o outro segurança chegou, eu saí na hora. Contei tudo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois me perguntou:
se o homem estava usando o uniforme antigo da empresa. Eu disse que sim. Então ele falou algo que até hoje não sai da minha cabeça. Aquele uniforme não era usado ali há mais de 5 anos, e o último funcionário que usou morreu naquele galpão. Eu aceitei um turno extra como segurança em um prédio comercial no centro. Era coisa rápida, só uma madrugada. Cheguei por volta das 21 horas. O prédio já me deu uma sensação estranha logo de cara. Não tinha movimento, nenhum carro, nenhuma luz, nada. O cara da portaria me entregou as chaves e disse que eu precisava fazer rondas em todos os andares. Eu perguntei se tinha mais alguém trabalhando ali. Ele disse que não. Disse que era tranquilo, mas o jeito que ele falou não parecia tranquilo. Subi no elevador para conhecer o prédio. Enquanto o elevador subia, dava para ouvir o barulho do motor ecoando pelo prédio vazio. Quando chegou no 5º andar, a porta abriu, e eu vi uma luz acesa no fundo do corredor. Aquilo já me incomodou na hora, porque se o prédio estava vazio, aquela luz não deveria estar ligada. Saí devagar. O corredor era longo, com várias salas fechadas, mas aquela luz vinha de uma porta entreaberta. Caminhei até lá. Cada passo fazia eco. Empurrei a porta com cuidado. A sala estava vazia, mas tinha uma cadeira girando lentamente, como se alguém tivesse acabado de levantar. Na hora senti um arrepio forte. Olhei em volta. Nada. Nem janela aberta, nem ventilador. Nada que explicasse aquilo. Saí da sala e fechei a porta. Voltei para a sala de monitoramento. Comecei a olhar as câmeras, e foi aí que eu vi. No 5º andar, no mesmo corredor, tinha alguém andando, devagar, de um lado para o outro, como se estivesse procurando alguma coisa. Eu aumentei o zoom. Era uma pessoa de costas, movimento lento, estranho, parecia não natural. Fiquei observando, sem conseguir desviar o olhar, até que a pessoa parou. Ficou completamente imóvel, e então virou a cabeça na direção da câmera. O corpo não virou, só a cabeça, num ângulo estranho demais. O rosto não dava para ver direito, mas dava para perceber uma coisa clara. Ela estava sorrindo. Um sorriso largo demais, parado, direto para a câmera, direto para mim. Eu desliguei o monitor na hora. Não tive coragem de continuar olhando. Fiquei sentado no escuro da portaria, sem fazer barulho. Alguns minutos depois, eu ouvi passos, vindos de cima, lentos, pesados, como se alguém estivesse andando no corredor do 5º andar. Mas o pior não foi isso. O pior foi perceber que os passos começaram a descer, andar por andar, sem parar, sem pressa, indo na direção do térreo. Eu saí do prédio antes que chegasse, e nunca mais aceitei turno naquele lugar. Eu trabalhava como segurança noturno em um prédio comercial relativamente novo. Durante o dia, o lugar era cheio de gente, empresas funcionando, funcionários entrando e saindo o tempo todo. Mas depois das 22 horas, ficava completamente vazio. Só eu. Meu trabalho era simples: ficar na portaria, monitorar as câmeras e fazer algumas rondas nos andares. Naquela noite, tudo parecia normal. Fiz minha primeira ronda por volta das 23 horas. Subi de elevador, passei por todos os andares, conferi portas, luzes, janelas, nada fora do comum. Voltei para a portaria e sentei para acompanhar as câmeras. Foi por volta de 00:30 e pouco que o rádio começou a chiar. Um chiado baixo, constante. Achei que fosse interferência. Peguei o rádio e tentei contato com a central. Ninguém respondeu. Coloquei o rádio de volta na mesa. Alguns segundos depois, uma voz saiu dele. Baixa, quase um sussurro. Tem alguém no andar 7. Eu congelei por um segundo. Peguei o rádio de novo. Perguntei quem estava falando. Silêncio. Só chiado. Fiquei alguns segundos pensando no que fazer. Podia ser alguém tentando invadir ou algum funcionário que ficou preso. Decidi subir. Peguei a lanterna e fui até o elevador. Durante a subida, o rádio voltou a chiar, mas dessa vez não saiu voz nenhuma.
Quando a porta abriu no 7º andar, o corredor estava completamente escuro. Só a luz de emergência iluminava o lugar. Saí devagar. O silêncio era pesado. Caminhei pelo corredor iluminando as portas com a lanterna. Todas fechadas. Nenhum barulho. Nenhum movimento. Chequei tudo. Nada. Voltei para o elevador com aquela sensação incômoda de estar sendo observado. Quando desci e voltei para a portaria, sentei e tentei me acalmar. Foi aí que o rádio falou de novo. Ele ainda está aí. A mesma voz, mas dessa vez não parecia vir do rádio. Parecia mais próxima, mais clara. Eu peguei o rádio na hora. Ele estava desligado. Eu tinha certeza que estava desligado. Mesmo assim, a voz continuou. Ele ainda está aí. Meu coração começou a acelerar de um jeito que eu não conseguia controlar. Eu liguei o rádio de novo. Silêncio. Nenhuma voz. Olhei para as câmeras, tudo normal. Até que uma coisa chamou minha atenção. No monitor do andar 7 tinha algo diferente. Uma das portas estava aberta e eu tinha certeza que tinha fechado todas. Aproximei a imagem e vi uma sombra passando pelo corredor. Rápida, como se alguém tivesse se escondido. O rádio caiu da minha mão. E então a voz voltou. Dessa vez, bem clara. Ele está atrás de você. Eu não tive coragem de olhar. Meu corpo inteiro travou. Fiquei olhando fixamente para o monitor, como se qualquer movimento fosse piorar a situação. A sensação era tão forte que parecia real demais. Como se realmente tivesse alguém ali, atrás de mim, respirando. E eu levantei devagar, sem virar, sem olhar, e fui andando até a porta. Abri e saí do prédio. Só parei quando estava do outro lado da rua. Fiquei lá até amanhecer. No dia seguinte, voltei com o gerente para explicar o que tinha acontecido. Foi aí que eu descobri uma coisa. Aquele prédio estava sem energia no 7º andar havia dias. Nenhuma luz deveria ter acendido, e muito menos alguma porta aberta. Eu aceitei um trabalho temporário como segurança noturno em uma escola desativada. O lugar estava fechado há anos. Disseram que era só para evitar invasões e vandalismo. Nada demais. Mas desde o momento que eu cheguei, alguma coisa parecia errada. A escola ficava meio afastada, cercada por árvores, sem iluminação pública por perto. Quando anoitecia, ficava completamente escuro. Meu turno começava às 22 horas. Eu levei uma lanterna forte e um rádio. Entrei pelo portão principal. O barulho do portão fechando atrás de mim ecoou de um jeito estranho, como se o som demorasse mais do que deveria para desaparecer. Comecei a ronda. Corredores longos, salas vazias, quadros antigos, carteiras empilhadas, tudo coberto por poeira. Até aí, normal. Mas por volta de 1 da manhã, eu ouvi um som leve, ritmo constante, como algo quicando no chão. Eu parei. Fiquei em silêncio. O som continuava, vinha do corredor do fundo. Eu fui até lá, iluminando o caminho. E então eu vi uma bola, quicando sozinha no meio do corredor, subindo e descendo, sem ninguém por perto. Eu fiquei parado olhando aquilo, tentando entender. A bola parou e começou a rolar, devagar, na minha direção. Parou bem na frente dos meus pés. O ar ficou pesado e então eu ouvi uma risada. De criança, baixa, mas claramente perto. Olhei em volta, nada. Nenhum movimento, nenhuma sombra. Mas a sensação de não estar sozinho era forte demais. Comecei a andar de volta, mais rápido. Foi aí que as portas começaram a bater, uma por uma, sequencialmente, como se alguém estivesse passando pelo corredor, fechando todas. O som ecoava pela escola inteira. Eu corri até a saída, mas quando cheguei no portão, ele estava trancado, por dentro. Eu tinha deixado aberto, eu tinha certeza disso. Tentei abrir, nada, trancado. Meu coração disparou. Voltei para dentro tentando achar outra saída, mas quanto mais eu andava, mais ouvia passos, correndo, rindo,
passando pelos corredores, sempre fora do meu campo de visão, sempre perto, mas nunca visível. Passei horas ali dentro, sem conseguir sair, sem conseguir entender, até que, do nada, o silêncio voltou, total, completo. Fui até o portão de novo, e ele estava aberto, como se nunca tivesse sido trancado. Eu saí sem olhar para trás, e nunca mais voltei. Eu trabalhava como segurança noturno em um condomínio fechado de alto padrão. Era aquele tipo de lugar silencioso, organizado, onde tudo parecia seguro demais para realmente ser. Meu turno começava às 22 horas, sempre igual, sempre tranquilo. Ou pelo menos era o que eu pensava. Naquela noite, eu cheguei alguns minutos antes, como de costume. O segurança do turno anterior ainda estava na guarita. Mas tinha algo estranho nele. Ele não estava agindo normal. Normalmente a gente conversava um pouco, trocava ideia, falava do movimento da noite, mas naquele dia ele estava quieto, evitava olhar diretamente para mim. Parecia cansado. Não fisicamente, era outra coisa, como se estivesse tenso. Eu perguntei se estava tudo tranquilo. Ele demorou alguns segundos para responder, tempo demais. Depois falou, com a voz baixa: "Se alguém chamar você lá fora, não responde." Eu ri. Perguntei se era brincadeira, mas ele não riu. Ele só pegou as coisas dele e saiu, sem olhar para trás. Aquilo ficou na minha cabeça, mas eu tentei ignorar. Assumi o turno. Sentei na cadeira, liguei os monitores, comecei a rotina. Tudo parecia normal. As câmeras mostravam ruas vazias, algumas casas com luz acesa, nada fora do comum. Por volta de meia-noite, fiz uma ronda rápida perto da entrada. Tudo certo. Voltei para a guarita. O silêncio começou a ficar mais perceptível, mais pesado. Mas isso era comum de madrugada, então deixei para lá. Por volta das 2 horas da manhã, o telefone tocou. Era a central. Disseram que uma das câmeras externas tinha registrado um possível movimento perto do muro lateral. Nada confirmado, mas pediram para verificar. Eu confirmei e saí. Peguei a lanterna e caminhei pela rua interna. Enquanto andava, comecei a perceber uma coisa estranha. O ambiente estava parado. Não tinha vento. As árvores não se mexiam, nem folhas no chão. Nada. Era um silêncio diferente. Não era só ausência de som. Era como se o som tivesse sido tirado dali. Cheguei até o ponto indicado, iluminei o muro, nada. Iluminei o chão, nada. Nenhuma marca, nenhum sinal. Fiquei ali por alguns segundos e então senti aquela sensação de estar sendo observado, muito forte, imediata. Eu virei rápido apontando a lanterna para trás. Nada. Mas a sensação não passou. Era como se alguém tivesse ali, muito perto, só que fora do meu campo de visão. Eu não insisti. Voltei para a guarita, mas dessa vez mais rápido. Quando cheguei, a porta estava aberta. Eu parei. Fiquei olhando, sem entrar. Eu tinha fechado. Eu tinha certeza absoluta disso. Fiquei alguns segundos tentando me convencer de que tinha esquecido. Mas não fazia sentido. Eu nunca esquecia. Nunca. Entrei devagar. E na mesma hora senti. O ambiente estava diferente. Mais quente. Mais pesado. Como se o ar tivesse carregado. Olhei imediatamente para os monitores. Todos desligados. Tela preta. Aquilo não era normal. Nem queda de energia deixava daquele jeito. Fui até o sistema, tentei ligar, nada. A tela continuava preta, mas refletia o interior da guarita. E foi aí que eu vi. No reflexo, tinha alguém atrás de mim. Um homem, parado, muito próximo, perto demais. Eu congelei. Meu corpo simplesmente não reagiu na hora. Eu estava olhando direto para a tela, vendo aquilo, sabendo que não tinha ninguém ali quando eu entrei. Eu virei rápido. Não tinha ninguém. Olhei de volta para o monitor. Ele ainda estava lá, no reflexo, parado, no mesmo lugar, atrás de mim. Mas não existia no espaço real, só no reflexo. Minha respiração ficou pesada.
Eu comecei a sentir um medo que eu nunca tinha sentido antes. Não era um susto, era algo mais profundo, instintivo, como se meu corpo estivesse tentando me avisar de algo. Eu dei um passo para o lado. No reflexo, ele se moveu também, mas não da mesma forma. O movimento dele era atrasado, desalinhado, errado, como se estivesse imitando, mas não perfeitamente. Aquilo não era um reflexo normal. Eu comecei a me afastar lentamente, sem virar as costas, sem parar de olhar. Mas quanto mais eu me afastava, mais ele parecia perto, sempre atrás, sempre na mesma distância. Foi quando eu percebi outra coisa. Eu não ouvia mais nada, nenhum som, nenhum ruído externo, nada. Um silêncio completo, total, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. E então, ele se moveu, no reflexo, levantou o braço, devagar, muito devagar, apontando diretamente para mim. O movimento não era natural, era lento demais, preciso demais, como se fosse calculado. Eu senti um arrepio subir pelo meu corpo inteiro. E foi nesse momento que eu ouvi uma voz, muito perto, praticamente no meu ouvido, atrás de mim. A mesma voz do segurança que saiu antes. Baixa, arrastada, fria. Eu disse para não responder. Meu corpo travou. Eu não consegui me mexer, não consegui reagir. Eu só senti. Senti que tinha algo ali, muito perto. Eu virei de uma vez. Não tinha ninguém. Mas dessa vez, parecia pior, porque eu sabia que não estava sozinho, mesmo sem ver nada. Eu saí da guarita correndo, sem pegar nada, sem desligar nada. Só saí. Fui direto para a rua. Fiquei andando sem direção, tentando me afastar o máximo possível, sem coragem de olhar para trás. Depois de alguns minutos, parei, respirei fundo e olhei. A guarita estava escura, totalmente apagada, como se não tivesse ninguém lá. Esperei anoitecer. Não voltei antes disso. Quando o dia clareou, voltei com outro funcionário. Entramos juntos. Tudo estava normal. Câmeras ligadas, porta fechada, nada fora do lugar. Mas teve uma coisa, uma única coisa, que fez eu pedir demissão na hora. No livro de ocorrências, tinha uma anotação, feita durante a madrugada, no horário exato em que eu ainda estava na guarita, com a minha assinatura. Mas não fui eu que escrevi. E a anotação dizia: ele não entrou, porque ele nunca esteve do lado de fora. Esse foi mais um Arquivo da Madrugada. Deixe seu like, compartilhe com quem também gosta de relatos reais e ative o sininho para não perder os próximos registros. Porque quando a madrugada chega, novas histórias sempre encontram voz. Nos vemos no próximo arquivo.